Conclamo os meus pares a apreciar a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. A matéria administrativa, invertendo a pauta, é de interesse do afastamento meu e do desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça, né? Atendendo aqui desta feita, que nós já havíamos anteriormente tido a autorização do Pleno. Posteriormente a isso, nós tivemos um informativo do TSE que nos orientava e apontava para uma data diferente daquela que este Pleno havia aprovado. Dentro desta nova ótica, estamos encaminhando a este Pleno, diante do exposto, com a finalidade de compatibilizar nosso normativo quanto ao decidido pelo Colendo do TSE na resolução 23.486, propondo a revisão acerca de que fora decidido no processo administrativo 140.063.216, de que resultou a resolução TRE número 18.012, de forma que a estabelecer que o prazo de afastamento da presidente, assim como do vice e corregedor, do exercício da jurisdição comum ocorrerá a partir do dia 20 de julho de 2016 até 5 dias após o segundo turno, se houver, compatibilizando, portanto, com o que foi enviado pelo TSE. Todos de acordo? Sim, senhora presidente. O tribunal, por unanimidade, autorizou o afastamento do presidente da vice desse tribunal no exercício de suas atividades na justiça comum durante o período eleitoral, nos termos do voto do outro relator. Eu peço, verem a vossas excelências, que eu terei que me ausentar para tratar de outros assuntos e transmito a presidência, sim, ao eminente vice-presidente, desembargador Luiz Ferreira da Silva. Prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual do PROS, eleição 2014. O requerente é Valdenir Luiz Pereira. Relatoria do Dr. Marcos Faleiros da Silva, que tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas de Valdenir Luiz Pereira, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS, nas eleições gerais de 2014. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, em seu relatório preliminar de folhas 32 e 33, apontou a existência de irregularidades na prestação de contas em questão, ocasião em que foi aberta a oportunidade para o requerente saná-las. As folhas, o candidato apresentou sua justificativa e documentos. Encaminhados autos à CCIA, órgão técnico, em seu parecer conclusivo de folhas, opinou pela desaprovação das contas em mesa. Por conseguintes, vistas ao membro do parquê adquém
que este se manifestou pela desaprovação das contas auditadas em razão das irregularidades apontadas. Na sequência, o feito foi incluído em pauta, oportunidade em que o candidato peticionou as folhas, alegando que perdeu seus dados digitais, requereu os autos fossem retirados da pauta e que lhe fosse concedido prazo para se manifestar acerca do relatório preliminar. O insigne juiz relator, deferiu a dilação do prazo e retirou o processo do julgamento. O requerente apresentou documentos justificativos de folhas. Em novo parecer técnico conclusivo, a Controladoria de Controle Interno opinou pela desaprovação das contas do candidato nos termos do artigo 54, inciso 3º da Resolução TSE 23.406 de 2014, em função das ocorrências relatadas nos itens 1, 2 e 4 constantes no relatório. Nessa corte, ouvida novamente a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, ratificou a manifestação anterior pela desaprovação das contas auditadas. É o relatório, senhor presidente. Professor, doutora Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Eu ratifico o parecer pela desaprovação das contas. Para voto, Vossa Excelência, doutor Marcos. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas de Valdenir Luiz Pereira, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social PROS, nas eleições gerais de 2014, com receitas na ordem de R$ 195.400 e despesas R$ 222.300,22. Passo a análise jurisdicional das irregularidades e omissões apontadas pela CCIA, Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, como não sanadas e não supridas pelo candidato às folhas 141 e 142. E para melhor direcionar nos autos, enfrentarei separadamente cada uma dessas irregularidades. Item A. Recursos estimáveis de dinheiro que não foram detalhados. O candidato não observou o artigo 40, inciso 1, a linha D da Resolução TSE 23.406 de 2014. Está aí, peço vênia para não lê-la. Ou seja, em caso o candidato não forneceu, detalhou a descrição, a quantidade e o valor unitário, sua avaliação de preços praticados no mercado com a respectiva indicação da origem da avaliação, documentação fiscal, pesquisa de mercado, os seguintes bens. Aí, no caso, temos uma caminhoneta do próprio Valdenir, valor de R$ 4.800, um Celta no João Batista Pereira dos Santos, R$ 1.400, uma caminhoneta Mauro Gonçalves Silva, R$ 2.100, e outro veículo de Antônio Zé Freitas, R$ 2.100. Em sua defesa, o candidato disse que, aspas, locou apenas um veículo Uno Mille Way, conforme documentos fiscais juntados folhas 79 e 80, qual serviu de base para estimar os valores para os demais veículos, fecha aspas. Explicou ainda, abre aspas, os valores estimados na tabela são proporcionalmente e compatíveis com o porte dos veículos. Em média, a diária para as caminhonetas usadas são 50% acima da diária do Uno Way. Soma-se a isso que, mesmo que triplicasse o valor das diárias, não teria influência nenhuma no resultado das eleições, bem como o valor obtido estaria muito abaixo do teto legal para estimativas. Fecha aspas. Todavia, a equipe técnica pondera, fato constatado pelo ora juiz relator, que a cópia do contrato de locação juntada às folhas 80, aspas, está ilegível, não podendo confirmar a diária, vez que tem somente a data de saída, não sendo documento hábil para comprovar os preços praticados pelo mercado dos outros automóveis diárias desta prestação de contas. Fecha aspas. Nessa linha de pensamento, o candidato, apesar de discriminar os bens e os valores que seriam gastos em planilhas, não conseguiu provar, conforme exigido pela norma, que os valores estimados estão dentro do preço aplicado em mercado. A agravar a situação, ele estimou um gasto de R$ 10.400 com a locação de 4 veículos, porém teve um custo efetivo de R$ 13.200 com a locação de apenas um automóvel, conforme se afere na linha 2.32 da prestação de conta retificadora de folha 129. Por amor à argumentação, forçando uma leitura intuitiva no contrato de locação desvanecido, por sinal, senhor presidente, lançado às folhas 80, veremos que aparentemente existe uma projeção de valor de locação de R$ 650 para rodar 5.000 quilômetros
quilômetros e que se pagaria 55 centavos por quilômetro excedente. Neste norte, descontando R$ 650 dos R$ 13.200 gastos com alocação, teríamos o valor de R$ 2.550 gastos de quilômetros excedentes, ou seja, o candidato teria rodado aproximadamente 22.818 quilômetros em um gasto e um gasto de apenas R$ 2.119 de combustível. Está na linha 2.10, folha 129, prestação de contas. Portanto, desproporcional ao valor gasto com alocação. Lá do outro, se levarmos em conta o valor estimado às folhas 130 de R$ 80 a diária, o valor pago pelo candidato R$ 3.200 com alocação equivaleria a 165 diárias, ou seja, mais dias que o período da campanha. Portanto, a conta não fecha, sem os documentos essenciais para análise escorreio da arrecadação e gastos de campanha, sendo que a sua falta afeta a confiabilidade e consistência das informações. Cito aqui jurisprudências, peço vênia para não lê-las. Dessa forma, a aludida irregularidade não pode ser considerada meramente formal, em especial porque igualmente macula a confiabilidade das contas. Letra B. Existência de dívidas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no valor de R$ 30.656,96, havendo sobras financeiras de campanha registradas no valor de R$ 6.186,74, insuficientes para a quitação das referidas despesas. Inicialmente, o candidato informou que o diretório estadual assumiu o pagamento das dívidas de campanha e o valor das sobras foi transferido ao partido. Todavia, a CCIA constatou que não foi enviado o termo de assunção de dívidas do partido, conforme previsto no artigo 40, linha F, em conjunto com o artigo 30, parágrafo 2º da Resolução TSE número 23.406 de 2014, bem como se aferiu que apenas foi transferido o valor de R$ 2.391,58 para o partido e que o cheque final 87, no valor de R$ 3.795,16, não foi declarado na prestação de contas, folha 70. Em uma segunda oportunidade, o candidato informou que o órgão nacional do partido, o PROS, ele recusou-se a assumir, bem como a autorizar que o órgão estadual assumisse a dívida, e que ao encerrar a conta corrente, o saldo remanescente foi transferido corretamente ao órgão nacional, conforme comprovante de folha 70 e extrato de folhas 97. Informou ainda que o lançamento do cheque final 87, no valor de R$ 3.795,16, foi regularizado com a apresentação do PCR-TIF. Igualmente foi regularizado o lançamento do cheque final 99, no valor de R$ 406,00, depositado e devolvido após o encerramento da conta. Diante disso, temos o seguinte cenário. Após a apresentação da prestação de contas retificadora, o candidato apresentou uma dívida de R$ 28.845,80, que nem o diretório estadual nem o nacional assumiram a dívida. Deste modo, há grave irregularidade, não há o atendimento das exigências do artigo 30, parágrafo 2º da linha A e B da Resolução 23.406 de 2014. Peço vênia para não ler os termos da resolução. O candidato não comprovou que a dívida foi assumida pelo partido nem trouxe anuência dos credores a eventual parcelamento, circunstâncias que comprometem de maneira grave e insanável a credibilidade das contas, conforme nos orientam os julgados abaixo. Peço vênia também para não ler os julgados. A agravar a situação do prestador de contas da sobra de campanha de R$ 6.186,74, apenas foi comprovada a transferência do valor de R$ 2.391,58 ao Diretório Nacional. Não existem elementos dos autos da prestação de contas do restante da sobra, no valor de R$ 3.795,16, que foi sacado pela carta final 87. Constata-se ainda que o candidato descumpriu também o instituído pelo artigo 39, parágrafo 1º da Resolução TSE 3.406. Peço vênia para não lê-la. Irregularidade considerada grave por esta egrégia corte, suficientemente para desaprovar as contas, cita aqui uma jurisprudência da lavra nosso eminente relator, desembargador Luiz Ferreira da Silva. Ademais, a existência de cheque devolvido no valor de R$ 406,00, a carta final 99, que
está lá no extrato de folhas 97, é outra grave irregularidade que ratifica o acerto da desaprovação das contas em mesa, não obstante a alegação do candidato de que, aspas, a conta corrente foi encerrada no prazo e o cheque depositado após o encerramento que motivou a sua devolução. Haja vista que é dever do candidato a realização de um acompanhamento dos cheques por ele emitidos. Não vejo outro caminho senão a desaprovação das contas pelos motivos supracitados. Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exames e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, no confronto com as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Aqui, nesse caso, eu peço vênia para não citar a fundamentação desse trecho, uma vez que, apesar da irregularidade, os valores que estão na tabela copiada do relatório da CCIA não ultrapassam 2% das receitas, e de forma que uma simples anotação de ressalvas seria o suficiente para com relação a essas irregularidades. E peço vênia para não lê-las, estão aí para Vossas Excelências. Com essas considerações, tem-se que as irregularidades citadas no item A e B são graves o suficiente a ensejar a desaprovação das contas ora analisadas, porquanto impedem a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral quanto à correta destinação dos recursos da campanha do candidato. Pelo exposto, tenho que as irregularidades apontadas neste feito constituem motivo bastante à desaprovação das contas, razão pela qual, em sintonia com os pareceres técnico e ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha de Valdenir Luiz Pereira, candidato a deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social PROS, nas eleições gerais de 2014, com fulcro no artigo 54, inciso 3, da Resolução TSE 23.406. É como voto, senhor presidente? Com o voto, doutor Flávio. Com o relator, senhor. Senhor presidente. Gomes. Com o relator, senhor presidente. Paulo César. Com o relator, senhor presidente. Patrícia Selle. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Valdenir Luiz Pereira nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer do Ministério Público. Agora eu vou transferir a presidência ao doutor Flávio, porque eu vou relatar o processo número 2.2. Obrigado, senhor presidente. Anuncio o julgamento do processo 2.2 da pauta, número 555/2016, protocolo 12.878, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea, antecipada, imprensa escrita, jornal, revista, tabloide, da 31ª Zona Eleitoral, Querência, eleições 2016. Recorrente Denir Perim, recorrido Ministério Público Eleitoral, relator, desembargador Luiz Ferreira, que está com a palavra. Senhor presidente, se me permite, eu vou resumir. Isso aqui é intempestividade recursal e há, por parte da Procuradoria, a opinião segundo a qual o recurso não deve ser conhecido. Ok, senhor presidente. Vou colher, então... Não, ouça a douta Procuradoria. Ouça a douta Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Parecer pelo não conhecimento do recurso. O voto é nesse sentido, fiz as contas, foi publicado no dia 19 de maio de 2016, o recurso foi interposto somente no dia 23 de maio. Então, fora das 24 horas, que mesmo transformado em dia, com base na jurisprudência do STJ, mesmo assim, o levaria à condição de intempestivo. E por isso estou... Restando demonstrada a intempestividade recursal, suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, acolho a ventilada preliminar e, por conseguinte, não conheço do recurso manejado por Denir Perim. Pergunto aos demais membros dessa corte se todos estão de acordo. De acordo, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Devolvo a palavra ao desembargador Luiz Ferreira, à presidência. Muito obrigado, doutor Flávio. Em julgamento, o processo 2.3, autuado sobre o número 2304/2016, recurso eleitoral, recorrente Valdir de Cerqueira Caldas Júnior, recorrido Ministério Público Eleitoral. Doutor Ricardo tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Valdir de Cerqueira Caldas Júnior, em face de sentença proferida
pelo juízo da 55ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do requerente na lista de filiados do Partido Ecológico Nacional, o PEN, no município de Cuiabá. O douto magistrado indeferiu o pedido sob o fundamento de, abro aspas, não haver tempo hábil para o trâmite processual descrito no provimento CRE número 02 de 2011, fecho aspas. Em suas razões, alega o recorrente que, nos termos da súmula 20 do TSE, a filiação partidária pode ser suprida por outros meios de prova de oportuna filiação. Esclarece que o pedido encontra-se tempestivo, visto ter sido protocolado no dia 2/6/2016, considerado como o último dia para ordenação de autorização de processamento de relação especial e envio dos formulários de acompanhamento das relações especiais a CRE, provimento número 09 de 2016 deste tribunal. Quer que seja o presente recurso deferido, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto. Ouça a douta Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Parecer pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, a palavra volta a Vossa Excelência, doutor Ricardo. Obrigado. Insurge-se o recorrente contra a decisão do juízo da 55ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de inclusão do seu nome na relação especial de filiados do Partido Ecológico Nacional, o PEN, no município de Cuiabá. O recorrente alega que o partido, por desídia, não encaminhou seus dados à lista de filiados eleitoral em conformidade com o cronograma da Corregedoria Regional Eleitoral. Sustenta ainda que encaminhou tempestivamente o requerimento de inclusão ao juízo ACO, com as documentações necessárias à sua comprovação. Ao final, requer sejam aceitos os documentos apresentados como provas idôneas, capazes de demonstrar sua filiação partidária ao PEN Mato Grosso. Colhendo o Tribunal Superior Eleitoral publicou o provimento 9 da Corregedoria Geral Eleitoral, o qual estabeleceu o cronograma de processamento de relações especiais no mês de junho de 2016, em observância ao disposto do parágrafo 2º do artigo 19 da Lei 9.096 de 95. Eis que no referido cronograma consta o dia 2 de junho de 2016 como último dia para ordenação de autorização de processamento de relação especial. Ora, se o prazo para eventual submissão das relações de filiados... Estou aqui acompanhando, está diferente. É? É. Pouca coisa, mas tá, não é, Lúcio Spaz? Aqui, por exemplo, nesse último aqui, eis que o referido cronograma consta dia 2 de junho como último dia para submissão das relações de filiados pelos partidos públicos via internet. Só para ver se não haverá erro material, qual dos dois. Deixa eu só conferir, porque eu vi que no relatório está seguindo... Inclusive está fora a sua técnica, tá? O relatório, o voto automático numa só. Senhor presidente, eu teria que, então, retirá-lo. Para dar uma conferida melhor, eu precisava retirar, então. Porque eu não vou ter condições de sanar essa dúvida agora. Eu consulto aos livros pais, mas acho que não haverá problema, né? Não. Então, agora eu fiquei com receio da conclusão do julgamento. Não foi a primeira vez que há diferença entre o que você está falando e o que nós estamos acompanhando aqui. Pequenas diferenças, todavia, mas que há. Então, para que amanhã leia um voto e o outro vá disponibilizar, né? Então, retirado de pauta. Vou pedir retirada. Põe amanhã. Não, adiamento. Vou adiar para amanhã. Para amanhã. Sessão de amanhã. Tá? Está adiado para porque assim eu posso dar uma conferida nesse... Fica, então, adiado para amanhã, a pedido do relator, o processo que estava em julgamento, que é aquele que anteriormente descrito. Agora, 2.4, processo 55.180/2012, recurso eleitoral. Recorrente é Désio Ferreira de Souza Júnior, o doutor Ricardo Gomes de Almeida é o relator. Senhor presidente, na mesma linha de que Vossa Excelência resumiu aquele voto quanto à intempestividade, se Vossa Excelência me permitir, eu também gostaria de resumir esse. Esteja à vontade. O caso aqui é o recurso eleitoral interposto quase 2 anos após o trânsito em julgado, né, numa tentativa de ver sanada a questão da quitação eleitoral.
E esse é o relatório, né, senhor presidente? Ouça outra procuradoria. Obrigado, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso. Então, senhor presidente, eu estou não conhecendo do recurso. Eu até não liberei o voto, porque eu vou fazer algumas alterações no voto também. Mas o caso é de não conhecimento do recurso, por intempestividade. Então, o tribunal não conheceu do recurso no termo do voto do relator, em dissonância do parecer ministerial. Tem outro? Com esse voto, damos por encerrada a parte judiciária dessa sessão e libero a palavra aos colegas para quem dela quiser fazer uso. Não havendo, então, desejo a todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.